Nós estamos estudando o livro de Neemias com o objetivo principal de aprender um pouquinho com o exemplo de Neemias e como ele buscava, e aprender com ele como ele buscava a Deus, uma visão correta, estratégias adequadas que ele apresentava, tá? Tomadas de decisões frente aos desafios. Nós já vimos vários desafios. E também olhar a motivação, capacitação, perseverança nossa diante dos nossos desafios também. Já conversamos um pouquinho sobre, ele estava ali na corte por aquele período, possivelmente ele deveria ter nascido ali ou levado muito criança, mas eu acredito que ele tenha nascido ali, estava usufruindo todo aquele espaço, mas chega uma notícia e aquela notícia o mobiliza para ir fazer alguma coisa, tá? Aí nós vemos também no capítulo 2, em especial, como a gente olha e vê a bondosa mão de Deus sobre todas as coisas que ele estava fazendo. Principalmente ter a autorização do rei para poder ir fazer o que tinha que fazer. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a construção dos muros. Vocês estavam imbuídos de construir um muro aqui, né? Desenhar. Eu estou tentando procurar o desenho aqui, mas não estou localizando. Deve estar em algum canto aqui, né? Então vocês fizeram o muro semana passada. Ah, então é isso. Então está em outro lugar. Levaram o muro embora, né? Trouxeram para outro lugar. Ah, tem outro aqui. Nossa, quanta coisa, né? Cadê o nosso muro aqui? Vamos ver se está aqui. Também não está. Muito bem. Depois vamos procurar. Acho que inverteram até as folhas. Mas construímos o muro e aí houveram algumas perguntas, né? Por exemplo, o pessoal estava dividido aqui. Como o pessoal sabia onde estavam as portas, né? Nós, é lógico, a gente dá um Google, a gente descobre onde estão as portas, né? Mas o que acontecia? Naquela época era a mesma coisa que chegasse aqui para vocês e falasse assim, olha pessoal, então no portão principal da igreja, que próximo da secretaria, alguém faz uma obra aqui. Bom, alguém tem dúvida onde é o portão principal da secretaria aqui da igreja? Acredito que a grande maioria saiba onde é. Mas aí, na entrada onde é o novo templo, onde tem os cultos, o pessoal faz porque você não tem essas referências, né? Eles só citaram os lugares. Mas para nós que estamos aqui, então fala assim, então aqueles que pararem perto da mata, bom, já sabe que a mata é aquele pedaço. Então, na cabeça deles, como eles conheciam ali, por quê? Aquele pessoal estava ali, aquele pessoal não veio com Neemias, aquele pessoal estava. Então não houve muito choque de poder arrumar aquelas coisas. Nós falamos também do primeiro ataque que Sanbalat apresenta, tá? E ele usa a expressão fracos judeus vão restaurar para si o muro, né? Nós usamos também o texto de Coríntios para ilustrar e dizer das fraquezas nas injúrias, né? Depois falamos do Tobias também, e Tobias, citamos quem ele era, e ele usa a expressão da raposa. Ou, se não fosse hoje no nosso linguajar, se um gato subir nesse muro, vai derrubar. Tá? Então também nós conversamos um pouquinho sobre isso semana passada, e paramos aqui, quando Neemias pega e resolve orar. Né? Ele resolve fazer uma oração em prol daquela situação que ele estava vivendo ali. E eu citei o Salmo 35. Eu não sei se a gente chegou a ler, mas vamos dar uma olhadinha no Salmo 35. Pegue aí na sua Bíblia o Salmo 35. Tá? Show aí? Começa a ler o Salmo 35. Quem pode ler? Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja com os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te com o meu auxílio. Isso. Então ele faz uma oração, né, pedindo a Deus aqui o salmista, e basicamente Neemias, quem lê agora o verso 4 e 5 do nosso capítulo aí? Você não sabe nem onde a gente está, né? Ou sabe? É o capítulo 4 que nós estamos, tá? Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados que trazem coisa limpa. Sejam como a palha ao léu do vento, infelizes o anjo do Senhor. Aí que tá. Ele faz uma oração bem baseada no Salmo, pedindo, e aí ele usa a oração.
Muitas vezes, para os nossos ouvidos, parece uma oração de vingança, né? Então, em alguns salmos você tinha esse perfil aí de vingança, mas na realidade o que ele está fazendo? Ele está colocando Deus nessa jogada e falando, Senhor, esse pessoal aqui não tem nada a ver com essa história. Nós paramos aí semana passada, tá? E aí também tem o contra-ataque, ou seja, como ele é atacado, mas ele reage. Como que ele reage, tá? Verso 6. Quem pode ler o verso 6, o nosso capítulo 4? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Isso. Qual é a resposta que ele dá frente àquelas ofensas que ele está tendo? Trabalho. Vamos trabalhar. Nós estamos reconstruindo o muro. Nós temos um projeto. Então, o grande destaque é que Neemias poderia ficar afetado pelas coisas que estavam em volta dele, e eram bastante coisas, muitas ofensas que ele tinha, mas ele volta. Ele olha e fala assim, não, nós temos um trabalho. Nós temos que olhar e esse é o nosso objetivo. Nós temos que construir esse muro. E o pessoal está fazendo as coisas. E o texto diz para nós o quê? Que o pessoal estava motivado a construir aquele muro. O pessoal estava animado em fazer aquela construção. Agora, é interessante nós notarmos que quando a gente olha essa situação, e há uma situação de desprezo aqui, que a gente viu, né? E pode causar também um pouco de ansiedade naquele povo. Talvez isso não é relatado ali no texto, mas com certeza no nosso dia a dia sim. Quando nós somos atacados por qualquer coisa, né, como a gente viu aqui, esse muro que vocês estão fazendo não vale nada, e a gente esquece de textos bíblicos, como por exemplo Mateus 6, onde vai falar da ansiedade. Mateus 6, 25 começa assim, por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, com a vez de comer, de beber, o vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. E aí ele fala, observai as aves do céu, não semeia nem colhem, nem juntam em celeiro, contudo nosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis muito mais que as aves? Qual de vós, por estar ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansioso quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Eu gosto desse texto quando fala assim, observem as aves do céu. A gente pode olhar e falar assim, nossa, será que nós vamos ter que levar a vida assim, só observando as aves do céu? Mas aqui o Senhor Jesus fala assim claramente para nós, observa como que elas fazem. De manhã cedo ela acorda, e se você mora perto de um local que tem aves, né, elas não ficam o dia inteiro dentro do seu ninho ou do seu esconderijo dormindo, concorda? Amanheceu o dia, o que ela sai? Ela sai para fazer o quê? Para buscar alimento, quer seja para ela, quer seja para quem? Para os seus filhotes. Agora, será que passa na cabeça da ave assim, puxa, será que vai ter alimento para trazer para os filhotes? Essa é a observação que o Senhor Jesus faz. Então, na confiança que essa ave tem de sair e vai encontrar as coisas, isso não passa na cabeça dela, porque ela não tem essa, talvez é mais instinto do que pensar, mas o que o Senhor está ensinando para nós é, olha, observe, se elas passam tão rápidas, o Senhor cuida, por que nós andamos ansiosos? Tá certo que talvez na cabeça de Neemias não tivesse todo esse quadro desenhado, porque a gente, quando acompanha o Velho Testamento, ele começa com uma pequena visão e depois as coisas vão expandindo até chegar ao Novo Testamento. Mas na cabeça dele estava, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, nós vamos confiar em Deus e nós vamos fazer o trabalho. Então essas coisas não são excludentes e nem para nós também. Há um terceiro ataque, tá? E é um homem chamado Gesem, ele é um árabe, né? Possivelmente os reis da Pérsia tinham boas relações com árabes, principalmente pelos negócios que eles realizavam. Tá? Desde os tempos que invadiram o Egito, em 525, e isso em Neemias 6,6, Gesem se queixa para o rei sobre Neemias. Ele vai se queixar. Então eles vêm para essa parte de baixo aqui, tá? Então nós citamos, ele tinha inimigos da parte de cima, da parte lateral e agora da parte de baixo. Tá?
E esse inimigo, ele diz o texto, o que, que diz o verso 7 e 8 para nós? Quem pode ler? O que acontece? Mas, ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Isso, então, pode ir. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, o que eles ficam? Irado. A ideia é, eles se queimaram. Sabe aquela figura daquele touro, quando você vê em desenho animado, que solta fumaça pelo nariz, fica vermelho, né? Essa foi a situação deles, né? Eles ficaram irados, porque estavam tentando bloquear essa construção do muro, não conseguiram, né? Então, a mesma palavra que é usada aqui, por exemplo, em Gênesis 39, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tenho dito, dessa maneira, fez o teu servo. Então, lhe acendeu a ira, tá? Quando a gente vê a situação aqui de José e o faraó fica irado pela situação que José foi acusado equivocadamente de que ele estava deitando com... faraó não. Potifar, né? Estava deitando com a sua mulher e ele fica irado. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado, contra os ribeiros da tua ira, contra o mar, contra o teu furor? Esse texto de Abacuque fala muito de ira. Então a mesma palavra foi usada aqui com a ideia de é algo assim forte, não é algo fraco. É algo bem intenso. Pode falar. Só para entender, essa ira no caso de Neemias foi porque teve uma movimentação que juntou muitas pessoas, envolveu muito povo, por isso gerou a ira deles, ou era porque contra o muro mesmo e contra a história? A ideia tanto esses três ficarem irados é porque nós comentamos a semana passada, o objetivo primeiro de Esdras era voltar, e Zorobabel era trazer o povo para sentá-lo na terra. Esdras era fazer a parte religiosa e Neemias era construir a segurança da cidade. E com a segurança da cidade, o que acontece? Esse pessoal que estava em torno, eles tinham acesso livre. E isso tinha, sem dúvida, um aspecto econômico ali de ganância. Eles iam ganhar muito dinheiro. E construindo o muro, muda a figura. Então, ela vai controlar isso. Nós vamos ver mais para frente. Se vocês lerem, vocês vão ver. Neemias vai controlar a entrada, a saída de gente, que hora pode fazer comércio, que hora não. O sábado vai ter que ser consagrado ao Senhor. E isso daí, os caras começaram a pensar, pera lá, vai mexer no nosso rendimento aqui, no nosso lucro, né? Quer seja honesto ou não, ia mexer nisso, né? Então, eles ficam irados com isso, ficam indignados, né? E é lógico, eles usam algumas insinuações, como, por exemplo, vocês estão fazendo isso contra o rei. Ele vai levantar essa insinuação. Mas há um contra-ataque de Neemias. E eu pediria para alguém lá no fundo ligar aquele ar lá, pelo menos, para a gente respirar. Senão, liga o ar que é melhor, que está quente. Está todo mundo agasalhado. Pode ligar o ar. Vai por mim. Depois a gente maneira. O que aconteceu? Um contra-ataque que Neemias apresenta. Se conseguir inverter essa palheta aí, é bom. Jogar ela todinha para cima. Primeiro, 4:9, ele faz o quê? Ele faz uma oração. A parte A. O que diz no 4:9, parte A? Porém, nós oramos ao nosso Deus. Então, a primeira coisa, de novo, Neemias faz o quê? Ora. Neemias não resolveu ir contra-atacar, ele ora. E se a gente olha um paralelo dele no Salmo 102... Quem pode ler o comecinho do Salmo 102? Show aí? Diz assim o Salmo 102: Ouve, Senhor, a minha súplica, e chegue a ti os meus clamores. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, responde-me depressa. E aí continua. Então, Neemias, mais uma vez, faz uso do quê? Da oração. Mas também não só da oração. O que ele usa na continuação do verso 9? Ele diz assim: Oramos ao Senhor nosso Deus e
como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então eu ilustrei um pouquinho aqui com a ideia das asas de um avião. Qual é mais importante, a direita ou a esquerda? Qual que é mais importante? Você está lá no avião e o piloto fala assim, olha gente, nós temos uma opção a fazer. Vamos desligar ou cortar ou serrar a asa da direita ou da esquerda. Qual que vocês preferem? Qual é mais importante para o avião continuar voando? Né? Lógico que as duas, né? Para a estabilidade. Então, uma coisa não exclui a outra. Você tem que investir em oração? Tem. Mas você tem que investir em vigiar e cuidar. Temos um exemplo muito nítido disso, do Senhor Jesus, quando nós temos em Marcos, quando diz assim, então foram a um lugar chamado Getsêmani e ali chegaram. Disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago, João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E aí começa a narrativa, né, do Senhor Jesus ali. Então, usa-se essa expressão de ora e vigia, ou cuida, fica atento. Então, no caso de Neemias, era um ficar atento de fato com as coisas que estavam acontecendo. Os inimigos estavam chegando. E o pessoal não estava com um buquê de flores esperando os inimigos. Né? Eles estavam armados, nós vamos ver mais para frente. Né? Então, é interessante a gente notar, os caras vieram com isso, ele recorreu ao Senhor, porque esse projeto era do Senhor. Ele recorre ao Senhor e, ao mesmo tempo, ele coloca a guarda. Lembra quando nós dividimos semana passada em torno do muro? Vocês olharam aquela divisão e, normalmente, a grande maioria, exceto um ou outro pedaço, sempre estava de frente da casa de alguém. Então, ficaria muito mais fácil essas pessoas estarem vigiando. Né? Há também um contra-ataque aqui, o Salmo 1, e Neemias faz muito uso disso. O que diz o Salmo 1 para nós? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses três camaradas praticamente estavam fazendo essas três coisas. Eles estavam querendo desviar Neemias e todo aquele povo daquela obra, estava querendo entortar para outro lado, mas o Salmo 1 ainda diz, antes, né, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E aí nela medita de dia e de noite. Então nós não podemos seguir conforme esse rumo. Então aqui nós vemos alguns ataques desses camaradas e nós vemos a ação do líder rebatendo tudo isso. Tá? Perguntas e dúvidas que você tem? Algo que eu queria destacar, eu não falei semana passada, por exemplo, Neemias era profeta? Neemias era sacerdote? Neemias era um religioso, sim? Quem era Neemias? E era um profissional. Porque nós olhamos as escrituras e muitas vezes a gente olha Esdras. Não, Esdras era um sacerdote, um escriba, né? Um camarada assim. Você vê 1 Samuel, não, Samuel, profeta de Deus, né? Isaías, um profeta, né? O Novo Testamento, os apóstolos escreveram, né? Que andaram com Jesus, né? Que não eram a elite religiosa. Neemias não, gente. Então, por isso que eu acredito que Neemias, nós nos aproximamos muito de Neemias, pelo fato dele ser um profissional, exercendo a sua função ali naquela corte, vamos chamar assim quase um funcionário público, tá? E ao ser aqui esse funcionário público, ele resolve pedir uma licença ali, não remunerada do seu trabalho, para fazer uma obra maravilhosa ali. Então, muitas vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, essas coisas é só para quem é religioso. E hoje, talvez, no linguajar de hoje, nós daríamos assim, não, só se ele for um pastor, só se for um sacerdote. Neemias não era isso. Né? Era um profissional como vocês são. E entrou nessa jogada aí de resolver a questão. Tá? Muito bem. O que nós vamos conversar mais aqui? Capítulo 4, você tem alguma dúvida? Senão eu vou entrar no capítulo 5. Tem alguma questão aí que você queira levantar?
Não, no 5 não. Nós vamos continuar no 4 ainda. Só que do 10 a 23. Quem pode ler do 10 a 23? Ah, é muito grande, né? Lê só um pedaço, depois eu vou parando. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os mantemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Tá bom. É lógico, com a visão do Novo Testamento que a gente tem, aqui eu mapeei a seguinte coisa. Até então aqui, as ofensas, os ataques, os inimigos eram externos. Tá? Inimigos externos até aqui. Agora o que acontece? Agora o inimigo mora dentro do povo. O inimigo é quase basicamente o próprio povo dele. E entra um elemento muito interessante aqui. Tá? E nós vamos ver. Com a visão um pouco do Novo Testamento, nós vamos ter que olhar, né, e considerar com vocês. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e olhando aqui para o Novo Testamento, de onde vêm as guerras e as contendas que nós temos? Vem de fora? Vem. Vem internas também? Vem. Tiago diz isso para a gente, olhando, dando uma ponte para o Novo Testamento, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não são das paixões que guerreiam dentro de vós? E se nós olharmos, aquele povo que estava ali sendo oprimido, sendo, vamos dizer assim, imbuídos de uma grande obra, quer queira, quer não, eles começaram a ter temores com a vida. Nós vamos morrer aqui. Será que precisa construir isso mesmo? Até então a coisa estava tocando numa boa, para que precisa disso? Então começou a ter essas considerações. E começou a ter algo também, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que eu creio que é algo que detona a vida, principalmente de um cristão, que é o desânimo. Nós vamos falar um pouquinho disso já já. Mas aqui, de onde vêm essas guerras, tem os inimigos externos? Tem as pessoas que estão externamente, mas tem algo que brota do coração também. Porque cada um começou a olhar e começou a considerar: opa, será que esse projeto vale a pena? Opa, será que eu não estou pondo minha família em risco? Opa, a minha vida em risco? Então começa com essas guerras. Então o inimigo, na realidade, interno, nós mesmos, é muito maior do que os externos. Isso é um fato. E por quê? Porque a nossa natureza é assim. O Senhor Jesus já diz isso. Não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia qual era a natureza do homem. Então, talvez você vá e olhe pessoas e fale assim: nossa, aquela pessoa tem um jeito, é assim, assim, assim. Puxa, que pessoa legal. Tudo bem, muitas vezes aos seus olhos. Mas o Senhor Jesus nunca olhou externamente, olhou internamente. E muitas vezes essas guerras, essas contendas, vêm de dentro. O apóstolo Paulo relata isso quando ele diz que ele é um desaventurado ou miserável homem que sou, ele relatando a sua própria natureza. Então você tem elementos externos de inimigos, você tem o próprio povo com problemas, e você tem ainda a sua própria natureza, insegura e com problemas. Então tudo isso somado para realizar um projeto, que eles não sabiam se ia dar certo. A gente sabe hoje porque resolve, a gente já tem tudo narrado, né? Mas chega um grupo aqui em especial. Quem chega aqui? Então, os que estavam em Judá, ou seja, aquela turma de Judá. Por que essa tribo é tão importante?
Quando a gente lê Gênesis, a gente tem uma atribuição muito forte para Judá. Porque de Judá viria o descendente, ou seja, o Messias viria de Judá. Então, Judá é muito importante, ela tem uma posição especial entre as tribos. E também Judá foi o que foi levado por último em cativeiro, sendo o Reino do Sul, como nós já apontamos outros dias, né? Mas a gente chega num momento que é terrível, que é o desânimo. O povo começa a desanimar. Esse texto de Crônicas diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e fazei a obra, não temas, não te desanime. Isso quando Davi está falando para Salomão sobre a construção do templo e sobre levar o reinado à frente. E quando a gente olha qualquer projeto que você vai fazer, muitas vezes cai no meio do caminho por causa do desânimo, né? Ou seja, perde a vontade de lutar, se dá por vencido. Então, essa é que derruba muito, muito, muito. E quando você assiste até partidas esportivas, e principalmente de partidas esportivas coletivas, e você vê muitas vezes as equipes que entram meia... Por isso que antes tem todo um preparo para aquela equipe entrar em campo, motivando, né, até demais, exagerado, né? Motiva demais um time, o time é ruim demais, pode motivar quanto quiser, né? Mas porque se o cara já entra derrotado, é certo que vai perder. E aqueles que no meio da competição se sentem desanimados, também não ganham. Então, mas tem uma causa, né? O conselho que, no caso aqui, dá vida para Salomão é não desanime, porque você tem um projeto grande a ser feito, né? E quantas vezes nós também não desanimamos, né? Por vários projetos que a gente tem. É lógico, não quero levar em consideração aqui a parte orgânica, tá? Se a parte orgânica estiver legal, beleza, tá com seus níveis todos ok aí, tá bom. Mas tem partes que nós desanimamos, mesmo estando tudo ok. Então nós precisamos entender o porquê. Eu acredito que aqui no trecho de Neemias nós vamos ter um pouquinho por que eles desanimaram, e muitas vezes isso sinaliza para nós por que nós desanimamos. Muitas vezes desanimamos com o nosso trabalho, muitas vezes desanimamos com o nosso trabalho para o Senhor, muitas vezes desanimamos nos nossos relacionamentos, muitas vezes pais desanimam em educar filhos, e assim vai. Então por que a gente entra nesse desânimo? Então eu acredito que aqui Neemias ele começa a apresentar, e esses motivos saltam, né? E ele tenta primeiro, vou mostrar as causas, e depois eu vou mostrar a ação do líder frente a esses desafios. E aí cada um de vocês precisa incorporar como um líder para você resolver essas paradas, né? Então o verso 10 diz assim: os nossos inimigos dizem entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e matemos, e assim vamos fazer com que pare a obra. Então Judá desfaleceram as forças. O que significa isso? O verso 10. Desfalece as forças significa cansado fisicamente. Eles estão muito frágeis, eles estão cambaleantes, eles estão cansados. Por quê? Porque tem muito... Não está construindo aqui, vamos dizer assim, gente, bloquinho de madeira, tá? Eles estão construindo um muro. Do quê? De pedra. Não é nem de tijolo desse formato assim. São pedras irregulares. Então você tem que carregar a pedra. Você tem que assentar a pedra. Você tem que aparar aquela madeira. Você tem que colocar os batentes. Você tem que colocar a porta. É um trabalho bruto e pesado. Então a primeira causa, eles têm a força física vai embora. É interessante quando você pensa em 2 Reis 19, de 1 a 9, teve um personagem ali, Elias. Quem pode abrir e ler 2 Reis 19, de 1 a 9? Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes. É isso? É. 2 Reis 19. É isso.
Tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciãos do sacerdote coberto de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Não, não é esse não. Então vamos para a primeira Reis. Primeira Reis. 19 mesmo. É isso aí. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isso, tá bom. O que tinha Elias aqui? O que ele passou antes? Lembra o que ele passou antes? Ele enfrenta os falsos profetas, ele enfrenta Acabe, ele enfrenta Jezabel. Só que chegou aqui, o que aconteceu? Desfaleceu. Tanto é que ele dormiu, estava cansado, o anjo deu comida, ele comeu, dormiu de novo, o anjo chamou, falou: come essa comida. Quem não quer essa comida aqui? Come essa comida e anda 40 dias, né? Ou seja, ele estava extremamente cansado, fraco. Então, muitas vezes, nós negligenciamos o nosso descanso. E nós achamos que não precisamos de descanso. Uma hora, o corpo cobra isso. Uma hora, a sua saúde berra isso. E aí você começa a ter uma visão distorcida das coisas. Foi como Elias aqui. Ele ficou assustado com Jezabel, mas ele sabia qual era o fim dela. Ele sabia quem ela era. Então ele já tinha feito coisas maravilhosas antes, com a mão de Deus conduzindo, mas aqui ele entra em pânico. Por quê? Porque as forças físicas que ele estava cansado. Ele falou assim: então se alguém chegar aqui na minha frente, acho que eu desmaio, eu não tenho força para lutar. E antes ele aqui enfrentou todos esses profetas e acabou matando. Então ele despendeu uma grande força física. Então a gente tem que avaliar muitas vezes. Perder a força física é um problema, causa desânimo. Outra questão também vai dizer aqui no nosso texto, diz assim, o verso 10 ainda, os carregadores não têm mais força e os escombros são muitos. O que começou a acontecer? Até então, lembra a motivação do capítulo 2? Vamos construir. E agora, os escombros são muitos. Eles perdem a visão, ou eles perdem o foco de quem estava ajudando eles a construir esse muro. Eles se desesperam com isso. O foco não é mais o Senhor. Pensando nisso, é muito interessante, né? Você já viu, por exemplo, jogadores de basquete. Esse daqui é um cara mais antigo, mas ele tinha 2,35 m. Sendo que a altura média do brasileiro talvez subiu um pouco, 1,73 m, né? Não bate nem no ombro do cara, né? Para o cara é fácil jogar basquete. Só que hoje você tem, para cada posição dentro, por exemplo, do basquete, uma especificação. Aqueles que são bons de arremesso não são esses grandões. Porque da área de 3, os caras faz direto. E eles não são os gigantes. Mas eles têm muita habilidade. Mas o que acontece? Perde a visão. Eu separei alguns textos aqui
quando o povo está entrando na terra prometida, em Números 13, de 26 a 33. Então isso não é novidade na visão de Neemias, e nem deveria ser novidade na visão do povo, e nem deve ser novidade no nosso olhar, né? Perder a visão. O que diz Números, lá no comecinho, no caso 26 a 33? Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, e aí vocês lembram desse episódio? Mandam o quê? Um espia de cada tribo, lembra disso? Então foram para a terra prometida 12 espias. Foram para lá, para olhar. E trouxeram um relatório. Então aquela história. Olha, a terra é boa, a terra de fato tem mel, ou seja, tem alimentos, tem coisas grandiosas, mas tem o quê? Tem gigantes. Tem cara lá de 2 metros e lá vai pouco. E a altura normalmente do judeu não era essa. Tanto é que o próximo texto que nós vamos ver é Davi enfrentando Golias. Desses 10, quem dá um relatório positivo? 2. Você acha que isso desanimou o povo ou não? 10 das tribos falaram: não dá para entrar. Só 2 falaram assim: não, nós vamos entrar lá. Então, quando perde a visão de quem está, e de fato, até semana passada, o André perguntou, a largura dos muros não eram largos? Não, esse daqui não, esse muro era estreito. Mas a cidade que eles vão enfrentar, por exemplo, que nem quando eles vão entrar em Jericó, lembra disso? Jericó, a largura dos muros, era possível passar uma carruagem em cima da largura dos muros, né? E como cai aquela muralha tão linda, tão fortificada, que seria talvez assim a segurança máxima daquela cidade? Lembra como cai? Cai de uma forma assim que fala, pô, que é isso, né? Quando a gente olha esse outro exemplo de 1 Samuel 17, 4, ou seja, esses exemplos, possivelmente Neemias tinha na cabeça. O Wagner, só números ainda no verso 30, na minha versão, quando o Caleb começa a falar, ele usa a expressão eia. Não sei se outras versões. Mas ele está dizendo, ok, é isso mesmo. Uhum. Ele não negou o relatório. Sim. Ele não negou a realidade. Uhum. Então, talvez a visão, o foco dele era tão assim, é isso de fato, eles são enormes, é difícil, mas nós temos um objetivo basado pelo que o Senhor falou. Então, eu não sei se outras versões têm outra coisa, mas eu notei que o EIA é ok. Ok, vamos em frente, né? Então, EIA, vamos tomar café agora. Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente olha esse texto aqui de Números e vê... não, deixa aberto, Felipe, pode deixar aberto. O pessoal quer ventilar, né? Aí, quando a gente olha o texto também de 1 Samuel 17, é o episódio de Davi e Golias, né? Eu acho que é o que a gente mais lembra, Davi e Golias, né?
A estatura de Davi não era muito alto, talvez aí, vamos chutar aí 1,70 m, 1 m alguma coisa, é que diante dos irmãos ele era mais baixo, era mais, vamos dizer assim, não tinha habilidade física, tanto é que ele não estava na guerra, mas Golias era um gigante, né? Era um cara quase com quase beirando aí os 3 metros de altura, um cara não era só um gigante molengão, era um cara guerreiro, né? Então, mas qual que era a visão de Davi? A visão de Davi era: esse camarada é um incircunciso, ele não é do povo de Deus, está fazendo afronta ao povo de Deus, e eu vou no poder do povo de Deus. Tanto é que ele rejeita toda aquela armadura e vai em frente, né? Então, quando você vê o caso de Eliseu também, conta um exército todo, e ele se mantém, né? E também temos o exemplo de Pedro, quando Pedro teme, né? E Mateus 26, vamos ler esse exemplo. Neemias não tinha o exemplo de Pedro, tá? Mas nós temos. Então vamos ler Mateus 26, de 51 a 53. O que diz lá? Mateus 26. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então, quando Pedro passa por essa situação, o que acontece? Ele acha que ele ia resolver a parada ali. Jesus fala: calma, não é assim que funciona. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito e eu sei o que eu estou fazendo, né? Aí a pergunta é, né, qual tem sido os seus gigantes, né? Muitas vezes você tem gigantes no âmbito familiar, né? Talvez aí o cônjuge, filho, pai, falta de um companheiro, familiares, tudo isso pode ser gigante na sua vida. O que faz você perder a visão de quem é o nosso Deus, né? O trabalho pode ser. A falta de trabalho, o excesso de trabalho, o patrão, funcionários, colegas, e assim vai. O mundo também pode ser gigante, política, saúde, ambiente, sistema, dinheiro, e assim vai. Então você pode ter um monte de gigantes na sua vida. Agora a gente tem que olhar para esses exemplos. Então quando a gente pensa da causa, né, na realidade, o que o pessoal vê? É uma visão distorcida que eles estavam tendo. Deus estava bem pequenininho e os entulhos estavam gigantes. Deus estava pequeno para eles, que tinha prometido, e os entulhos estavam numa quantidade que eles não conseguiam aguentar. E isso normalmente, não sei se acontece na sua vida, mas acontece na minha vida. Muitas vezes a gente olha só os entulhos. E os entulhos são grandes, são gigantes. E o nosso Deus é pequeno. Isso em vários aspectos. O desafio que você tem profissional, talvez com pessoas, né? Então a gente tem que identificar a causa. Então ele identifica essa causa. Outra causa que ele identifica também dentro do verso 10. Então disse Judá: desfaleceram das forças os carregadores, fisicamente cansados, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. O que faltou? Confiança. Eles estavam olhando agora e falaram assim: a gente não pode construir. Mas é interessante, porque eles já estavam construindo, né? Mas agora deu aquele susto. Por quê? Teve uma primeira investida dos inimigos, e aí depois teve a segunda investida que a gente viu agora no capítulo 4. E agora eles assustaram. Então eles entenderam e falaram assim: a nossa confiança foi embora. Então, confiança é algo muito importante. Quando você perde, por exemplo, Provérbios 25, 19, o que diz? Achou? Pode ler. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Isso, na hora da dificuldade, por exemplo, se você colocar, você tem um dente aí na sua boca, meio mais ou menos aí, né? Você não vai pôr algo duro para mastigar nele, vai? Não. A netinha sofreu um acidente,
bateu o dentinho da frente, é bom e ruim, né? Mas dente de leite, e o dente ficou meio molinho e vai continuar molinho até cair de uma vez, né? Mas, e ela vai comer maçã, é interessante. Você tem que dar uma cortada na maçã, e ela é espertinha porque ela não pega a maçã assim mais, ela joga lá para o fundo. Por quê? Aquele dente da frente não é mais confiável, né? Então, e pé deslocado também, né? Quando você torce o pé, você precisa de um apoio, uma bengala, uma muleta, sabe lá o quê. Na realidade, quando se perde a confiança, quer seja no pé, quer seja no dente, né? Mas aqui eles perderam a confiança do projeto que eles estavam envolvidos. Mateus 14 vai dizer o que para a gente? O que diz lá? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Olha que interessante essa narrativa, né? Jesus vai, manda eles no barco, depois Jesus vem encontrar, eles ficam apavorados e falam: é um fantasma. E Jesus usa as expressões aqui muito forte, ele diz assim: eu sou, coragem eu sou, não tenha medo. E Pedro escuta a voz de Jesus e falou: opa, é Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda ter comigo, pode vir. Ele foi. Só que aí o que acontece? Da onde que ele começou a olhar depois? Olhou a tempestade, olhou, lembrou da aula de física e química que ele teve, que uma coisa mais pesada não pode ficar sobre algo mais leve. Falou: vou fundar, como é que pode flutuar? Não sou isopor, né? Não tinha isopor na época, mas falou assim: como é que pode? Racionalizou e fundou, né? Por quê? Porque ele tirou o foco da onde tinha que estar. O foco era: o Senhor mandou, eu vou obedecer. E se ele falou que eu vou andar aqui, eu vou andar aqui. E ele olhou o vento, olhou coisa e falou: epa, pera lá, eu vou afundar, né? E Jesus mais uma vez fala: não tenha medo, né? Dá uma outra exortação no sentido de confiança, de ter fé, né? Então o pessoal perde a confiança. O pessoal também perde a segurança. Disseram, porém, no verso 11, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Quando ele fala isso, eles agora estão mexendo: opa, os inimigos estão dizendo isso, nós vamos perder essa segurança. Matemos e assim faremos cessar a obra. Veja, mais uma vez, o objetivo era parar a obra, para que os muros não fossem colocados, para que eles pudessem ter um acesso fácil ali na cidade, pudessem negociar do jeito que ele quisesse, cobrar imposto do jeito que ele quisesse. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram. Ou seja, já era, vamos dizer assim, 10 vezes não é que alguém ficou contando, né? 1, 2, 3, né? Que nem pai fala filho: eu já te falei 1000 vezes. Não. O filho falou assim: não, pai, você falou 5, vai, já apanha já, né? Não, não é isso. A ideia é uma intensidade tão grande que esse camarada já tinha passado por isso. E assim, o grupo pessimista, né, já falou assim: não vai dar, não vai dar. Perdemos nossa segurança, não tem como fazer as coisas. Ou seja, e aí tem o líder. Então todas essas coisas podem causar desânimo,
na nossa vida como causou naquele lá. Perder a força, perder a visão, perde a confiança, perde a segurança. Todos nós somos afetados com isso. Por exemplo, se a sua segurança está no salário que você vai ganhar no emprego, no seu emprego que você está, no seu chefe, toma cuidado. Se a sua confiança se baseia só nas coisas que estão aqui no entorno, toma cuidado. Aí o que acontece? Entra o líder em ação. Então, a primeira coisa que o líder faz, para começar a rebater essas coisas. Aí nós estamos no verso 13. O líder ele pode se omitir ou sumir, mas como ele tinha um projeto claro e definido, ele falou assim, eu vou fazer a coisa. Então no verso 13 diz assim, então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos. Baixos e abertos por quê? Não tinha ainda restaurado, estava aberto, era mais sujeito à invasão. Era mais sujeito a essas questões que eles estavam levantando. Com suas espadas e lanças e com seus arcos. Ou seja, não vão ficar ali só olhando, vão ficar atentos ali. Então ele procura unir esforços do pessoal, que tinha a família próxima do local, e com certeza, se está próximo à sua casa, aquele pedaço de muro aberto, o primeiro a ser invadido, quem vai ser? A sua casa. Então você vai ter mais cuidado de olhar aquilo. Então isso é a primeira ação que ele tem, ele une esforços. Segunda ação, verso 14, ele diz assim, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos de quem? Do Senhor. Grande e temível, e pelejar pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres e a vossa casa. A ação do líder é, eu estabeleço alguma coisa, mas eu preciso voltar. Gente, está lembrado de Deus? Esse Deus que pediu isso é o mesmo Deus que fez tudo lá atrás. Talvez vocês não estejam familiarizados, mas o líder tem que ter essa função. A atenção tem que ser voltada. É para o Senhor. E aí, lembre-se do Senhor. Foi o Senhor que te tirou de uma terra de escravidão. Foi o Senhor que enfrentou os moradores da terra, como a gente citou aqui Jericó, por exemplo. Foi o Senhor que antes abre o mar. O Senhor que conduz vocês na toda a terra prometida. É o Senhor que lá na época dos juízes faz o que faz com os invasores. É o Senhor que leva você para uma terra de escravidão. É o Senhor que está trazendo vocês. Então eu creio que isso é algo muito interessante, porque muitas vezes nós deixamos de lembrar do Senhor. Nós, olhando, e muitas vezes na sua casa, com a sua família, talvez uma situação de dificuldade, você esquece de lembrar do Senhor e precisa trazer o Senhor para essa conversa. Se não vem o Senhor, não adianta. Então ele, de fato, olha, põe o povo junto, mas ele lembra de quem é o Senhor. Veja o exemplo que nós citamos ali de Pedro, né? Muito interessante, porque o Senhor Jesus fala, tenha coragem, eu sou. Ou seja, é um nome que era utilizado para Deus, para ser maior. Então, nossas atenções têm que ser voltadas. Então, quando a gente passa por situações de dificuldade, será que a gente recorre ao Senhor? A gente já comentou isso já naquelas primeiras avaliações que a gente fez, né? No começo da primeira aula. Grande e temível coisas ele já fez. Pelejar pelos irmãos, filhas, ou seja, Deus está atento a tudo isso. Ô Wagner, Oi. essa liderança dele é relacionada ao cargo que ele tinha no reino de copeiro ou é mais relacionado à espiritualidade, à convivência com a palavra? Eu acho que tem um conjunto aí. Tá? Porque ali na corte, talvez ele tivesse, eu acho que ele tinha acesso ao que nós chamamos hoje de Bíblia, né? Acho que ele tinha acesso a alguma literatura, porque ele cita, tem trechos que ele cita, aquela primeira oração que ele faz, é a oração que estava já em Salmos, né? Então ele devia ter, talvez, algum instrutor, alguém. E eu acho que é interessante, porque quando você olha as Escrituras, você vê vários homens que têm esse perfil, que Deus faz convergir neles as coisas de Deus e a sabedoria, talvez, que tenha no mundo, né? Então há uma sabedoria, vamos dizer assim, chamada, o pessoal chama de graça comum, né?
que é a graça comum? Graça comum é a pessoa olhar que não é cristã e saber que não pode gastar mais do que ganha. Isso é graça comum, né? O Filho de Deus tem que saber isso, né? Mas a pessoa do mundo, às vezes, tem essa sabedoria e, de certa forma, não se endivida. Poxa, eu conheço um cara que não se endividou, tal. Isso é graça comum, está disponível a todas as pessoas, né? E então eu acho que ele tinha essa possibilidade de desfrutar dessas coisas da corte, e hoje ele foi treinado também, né? Como eu disse no começo, o copeiro não simplesmente só trazia o vinho, mas eu acho que ele tinha uma administração um pouco maior dentro dos serviçais. Ele sabia alocar, e possivelmente você acha, aquele que tem sobre si uma liderança ou sobre funcionários, você sabe disso. Tem horas que os funcionários desanimam. Aí o pessoal, até quem é de RH aqui sabe, se for só dar dinheiro para animar, está equivocado, não é isso. Tem que ter outras questões que anime a pessoa a ficar, né? Eu acho que ele tinha essa visão de como alocar pessoas certas no local certo, ter esses lembretes, mas principalmente ele tinha uma forte relacionamento com o Senhor, porque várias vezes aqui, quantas vezes ele já falou assim, então orei a Deus, então pedi a Deus, né? Então acho que ele conseguia equilibrar. Por isso que eu falei para vocês, ele era um funcionário como qualquer um de nós aqui. E ele soube trazer isso para o ambiente que ele estava, né? Uma terceira marca também que a gente pode ver aí do líder, ele mantém o equilíbrio. Naquele dia em diante, tá séria os ataques, está difícil os ataques. Metade dos meus moços trabalhava na obra. E a outra metade empunhava lança, escudo, arco, coraça. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com uma mão fazia a obra e a outra segurava a arma. Então, as ameaças começaram a ser mais intensas. Então ele falou, só construir não resolve. Precisamos colocar vigilância, precisamos manter esse equilíbrio entre fazer uma coisa e fazer a outra. Então essa atitude sensata ele teve, e alguns vão falar assim, parece que é falta de fé. Não, não é falta de fé. É sabedoria em aplicar a fé que você tem. Eu coloquei a guarda, é a mesma coisa. Se você tem uma casa, se você tem um carro, né? Não vou colocar no seguro, eu vou confiar em Deus. Ótimo, confie em Deus, né? Mas eu acredito que você tem que colocar no seguro. Por quê? Porque você não confia em Deus? Não, você confia em Deus. Mas você também tem que ser sábio e olhar e falar assim, não, eu preciso dessa. Agora, se você não tem dinheiro nenhum, né, vende o carro, né? E assim por diante. Mas vamos lá. Ele equilibrava essas coisas. Ele equilibrava. Então isso é um ponto importante. Outra questão que ele tem também, ele no 19 e 20, ele diz assim, disse aos nobres, os magistrados, o resto do povo, grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro muito separados. Vocês montaram o muro, né? Ficava uma torre aqui, outra torre lá, uma porta lá, né? E ficavam espaçados. O lugar em que ouvires o som da trombeta, então, hoje, naquela época, você tem que ver, né? Não dá para passar um WhatsApp para o pessoal e falar assim, vem aqui, ponto de encontro, nada disso, né? Você tem, em locais públicos, você tem sempre um ponto de encontro caso ocorra uma emergência, né? Pegou fogo em algum lugar, existe um ponto de encontro para você sair. Então ele falou assim, no lugar que ouvires o som da trombeta, para ali correr e ter conosco, que o Senhor pelejará por nós. Então, quem luta de novo? É o Senhor. Mas quem vai precisar fazer esse ponto de encontro para estar estabelecido? Então, ele estava atento a essas realidades, essas dificuldades. Ele vai para essas ações. Então, mais uma ação que ele tem. Outra ação, no verso 21 a 20. Assim trabalhamos na obra. A metade empunhava a lança, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse o povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que à noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Ou seja, os muros estavam caídos, né, e normalmente era pouca gente que morava ali naquela parte fechada dos muros.
eles saíam e iam para suas residências fora, no entorno da Jerusalém murada. Tá? E ele estava dando uma outra diretriz. A diretriz que ele estava dando, agora vocês vão ficar dentro. Vocês vão hospedar aqui. Vocês vão ficar para quê? Para que de noite vocês fiquem também de guarda, de vigia. Então ele fazia esse tipo de ações, né? Por quê? Para estar atento a tudo isso. Então ele olha para isso e fala, é isso que vai acontecer. E também nós vamos fazer o quê? Servir os outros. Porque o camarada podia falar assim, não, eu já fiz minha parte na obra, aí eu vou embora para casa. Não, não. Você precisa cuidar dos outros. E a ideia de servir uns aos outros aqui é muito forte, não dá para a gente explorar tanto isso, mas ele fica com essa atenção. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 10, 45, diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o exemplo maior que nós temos é do próprio Senhor Jesus que serve. Então, esses homens que eles estavam colocando, eles tinham uma tarefa importante de reconstrução e poderiam até olhar assim, não, já fizemos a nossa parte, vamos embora para casa. Não, não vão. Vão ficar e vão ficar atentos. Vão segurar as pontas ali até enquanto vai acontecer. Né? Então, quando a gente olha, perde a força, perde a visão, perde a confiança e perderam a segurança. Isso foi as causas. E a ação do líder? O líder faz o quê? Ele une esforços do povo, ele dirige com a questão de visão, ele olha para o Senhor e fala, é o Senhor que está na frente. A confiança, eles perderam por quê? Porque puseram em local errado. Ele faz, vamos ter um equilíbrio. A parte de segurança, ele falou assim, nós vamos ter um ponto de encontro para manter essa segurança. E vamos servir uns aos outros aqui. Então, é interessante, de forma maravilhosa, como Deus capacita um homem como esse. Né? E creio que sirva de inspiração para nós olharmos e falarmos assim, bom, o que nós vamos fazer quando nós estivermos desanimados? Qual que vai ser a nossa ação? Qual que vai ser a nossa atitude? Olhar e falar assim, nossa, tem muito escombro, tem muita coisa para fazer. Nós vamos trabalhar de que formato? Porque é interessante que o desânimo, ele derruba muito cristão. Derruba muito cristão. Talvez você que já tem uma caminhada maior na fé cristã, sabe disso. Você vê pessoas começando tão animadas, tão firmes, tão entusiasmadas com o Senhor, né? Só que muitas vezes, no meu ponto de vista, falta um pouco de equilíbrio. Ela precisa aprender a equilibrar as duas coisas. Porque lá fora vai ter cobrança, vai ter desafio. Quer seja no mundo corporativo, quer seja na escola que ela está, quer seja com o que é oferecido. Né? Não precisa nem estar na escola. O que é oferecido num celular hoje, poxa, você tem tudo que presta e que não presta. Então, quando a gente olha Neemias usando, né, olhando essa situação e fazendo isso, a gente fala, pô, não é possível, é um cara diferenciado, né? Como é que ele percebeu tudo isso, pescou tudo isso e teve reação? E lembre-se aqui, ele não teve um tempo aí, que nem ele teve no começo do livro, que ele saiu 4 meses para orar, meditar, avaliar o projeto. Não. Essas coisas foram chegando. Então, esse aqui, para mim, é o grande diferencial, é quando nós temos que estar bem alimentados pelo Senhor. Porque muitos desafios chegam sem avisar, e que reação você toma? É lógico, tem projetos, tem situações que você fala assim, não, eu vou gastar mais tempo orando, meditando nisso, investindo tempo para mudar essas coisas, e te dá tempo para fazer isso. Mas tem questões aqui que não, porque as ofensas chegaram aqui no capítulo 4, chegaram muito forte. E aí, daqui a pouco, no capítulo 5, ele vai ter um outro grande desafio. E desafio totalmente diferente, mas ele vai ter outro desafio. Agora, ele é um homem que está equipado. Perguntas que você tem até aí, dúvida, questões, colocações? Pode ser, então, que nesses 4 meses que ele ficou orando, ele já estava prevendo que ia passar por momentos de grande aflição, dificuldade,
executar. Então, ali, esses 4 meses, ele tomou a decisão assim, ele já foi tomando nesses 4 meses. Eu acho que nesses 4 meses que ele ficou, ele pôde fazer um bom projeto do que ele precisava levar, de que madeira, como ia ser, e sabia também do tamanho da encrenca que ele ia ter, porque ele possivelmente sabia que ia ter esses opositores. E também é muito interessante, eu não sei você, mas quando vai passando o tempo, quando você oferece ou apresenta um projeto para alguém, na hora a pessoa, é isso mesmo, vamos, no capítulo 2, lembra? Né? Vamos construir um muro, vamos. Né? O pessoal não sabia o tamanho da encrenca. Não sabia, mas ele sabia o tamanho. Tanto é que quando ele chega ali no capítulo 2, ele faz uma inspeção do muro sem ninguém ver, ou seja, ele faz uma inspeção inteira do muro, ele viu o tamanho do projeto, ele sabia que não era fácil, e ao olhar tudo isso, ele falou assim, esse projeto aqui não é só precisar de construtores, precisa de mais coisas. Né? Então, acho que ele tinha uma visão muito clara do tamanho do projeto que ele estava entrando, do tamanho dos desafios que ele estava entrando, e como ele iria sair deles também. Né? Então, a gente tem aqui noções, e no meu ponto de vista, isso serve para a gente aplicar em qualquer área da sua vida. Você pode usar isso e aplicar e ter bons resultados como ele teve. Né? A gente vai vendo mais para frente, porque depois vai relatando que a obra ia subindo. Né? Algo mais aí? O texto de Hebreus é muito rico para nós, quando ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, existe uma carreira proposta para todos nós como filhos de Deus. Existe uma carreira, ali no caso de Neemias, tinha uma carreira ou um projeto que estava proposto para aquelas pessoas que estavam naquela situação ali, naquela cidade. A proposta que tinha ali era reerguer aqueles muros para que voltasse a ser uma nação. Então essa proposta é muito marcante ali. Então, mas aí, aqui, a nossa proposta aqui citada em Hebreus diz assim, para onde você olha? Aonde está a sua visão? Na carreira que você tem que correr? Será que é nos desafios, nas dificuldades, nos buracos, nas tristezas? Não, ele fala, olhando firmemente. Ou fitando, né? Olhando com atenção de fato. Para quem? Para quem é o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Então, tanto lá como Neemias, ele tira, fala assim, gente, não olhe para a situação aqui. Olhe para Deus, o que Deus quer fazer através de você. E aqui também, esse texto de Hebreus é a mesma coisa. Nós temos uma caminhada na fé cristã. E o desânimo chega para muitos de nós. Por vários motivos. Os motivos são diversos, mas ele chega. E ele fala, corramos com perseverança o que está proposto. É que muitas vezes a gente não sabe nem o que está proposto para a gente. E segundo, a gente quer correr na raia do outro. Né? Ontem teve uma classificação aí de um brasileiro na Paralimpíada. Ele ganhou porque o corredor que estava do lado dele pisou na faixa dele. Porque você tem que correr os 200 metros dentro da sua raia. Você não pode pisar na faixa do amiguinho, né? Ele pisou na faixa do amiguinho. Ou seja, aí me surgiu isso. Eu falei assim, puxa, a proposta que tinha, ele tinha que correr na faixa dele, né? Mas é lógico, foi um descuido. Ele pisou, gente, é que nem o VAR, né? É meia mãozinha, foi meio pé que ele pisou só fora da faixa, perdeu uma medalha de ouro. Foi desclassificado, né? Mas será que ele não sabia a regra? Sabia a regra, né? Ele não entra de gaiato. Mas aí, muitas vezes a gente está isso. A gente tem algo que Deus propôs para você. Algo claros que Deus propôs para você. Primeiro, se você é um marido, você tem que ser um marido que honre o Senhor. Se você é uma esposa, idem. E externar isso para sua esposa, para o seu cônjuge. Se você é pai, a mesma coisa. Se você é funcionário, a mesma coisa. Se você é filho, a mesma coisa. Pegamos a lista lá de Efésios. Vendo qual é a carreira que está proposta para você. Se você é um funcionário, você sabe o que tem como um funcionário tem que se portar.
Por quê? Ele continua a narrativa, a qual, em troca de alegria que estava proposta, então tem uma alegria proposta para nós lá na frente. É que nós, muitas vezes, infelizmente, influenciado por uma visão da teologia distorcida da prosperidade, nós achamos que o nosso sucesso é aqui. A nossa alegria é aqui. A nossa satisfação é aqui. E Neemias tinha um olhar um pouco à frente. Ele olhou e falou assim, os escombros são grandes e tais, mas é o nosso Deus. E ele tinha visto, puxa, tinha uma turma perseguindo quem estava saindo do Egito. E os caras afundaram no mar. Tinha uma turma que saiu do Egito e começou a bater boca porque, puxa, não tem comida. E Deus deu comida para essa turma. E conduziu essa turma 40 anos. E depois entrou na Terra Prometida. Então, foi fácil? Lógico que não. Você imagina você vagar 40 anos? Não é fácil. Mas em troca da alegria que estava proposta, que alegria maior lá na frente de Jesus? Era morrer na cruz e redimir toda a humanidade? E depois voltar, ressuscitar, e depois voltar mais à frente, quando ele vai voltar? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, do desafio, da vergonha, do que ele passou, e Deus deu um local especial para ele. Então, muitas vezes é isso, olhar para, como a gente disse ali, os desafios que nos causam desânimo, muitas vezes, qual a ação que você vai ter até na sua vida e ajudar outros, mas olhando simples. No nosso caso, né, a gente tem que trazer para a nossa realidade. A gente tem que olhar para o autor da nossa fé, que é Jesus. Dúvidas, perguntas? Você vai ler o versículo 3? O que está no versículo 3? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, nem desanimando em vossa alma. Pessoal, olha como... Parece que o autor de Hebreus, com certeza, tinha esse olhar lá para o Velho Testamento, né? Mas Neemias, né, não tinha esse olhar lá para o autor de Hebreus, né? Mas ele sabia que veria um Messias. Como ele sabia, né? Porque ele era um cara. Então, a questão do desânimo, a gente tem que estar muito atento. Né? Não precisa ter muita coisa para derrotar um cristão. O desânimo derrota. Mas a gente precisa manter firme. Não vou entrar agora no capítulo 5, que no capítulo 5 nós vamos falar sobre um problema sério que ocorria lá, que não é dos nossos dias. O problema da divisão de renda equivocada. Né? Não é notícia dos nossos dias, tá? Aqui no capítulo 5... mas não está tudo destruído lá? Nós vamos ver isso, né? Perguntas, questões? Vamos orar? Deus, te louvamos, tua bondade e graça, teu cuidado sobre as nossas vidas. Te pedimos sim, ó Pai, que o Senhor nos ensine, assim como ensinou a Neemias, a cada um de nós aqui, a olharmos áreas de nossas vidas que podemos e muitas vezes venhamos a nos desanimar. Nos anima, Senhor, não um ânimo sem sentido, não um ânimo pelo ânimo só, mas olhando de fato para o Senhor, como diz esse texto de Hebreus, como autor e consumador da nossa fé. O Senhor fez uma obra completa em cada um de nós. Assim possamos desfrutar de uma vida em plenitude contigo. Sabemos que temos desafios ao nosso redor, de toda monta, de toda a área, mas que o Senhor vá à frente, ó Pai, nos dando sabedoria e orientação que vem de Ti mesmo, através da Sua palavra, através de conselhos de bons irmãos, através do nosso envolvimento em oração e do crescimento contigo. É o meu desejo e eu peço para a minha vida e para os meus irmãos aqui. É em Cristo que nós oramos. Amém.